Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de Direito Administrativo. Pessoal, vamos complementar as informações a respeito da aula passada. A gente vai terminar o nosso estudo aqui a respeito dos princípios da administração pública, os princípios que norteiam aqui a administração pública como um todo. A gente está falando a respeito desses princípios que são expressos na Constituição Federal. Tá, então, gente, ficou faltando aqui eu apresentar para vocês, né, onde que está tudo isso, né? Eu não estou inventando nada disso. Eu falei para vocês, olha, leiam aí o artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal, ele que apresenta os princípios expressos. Tá? Então aqui no capítulo 7 da Administração Pública, ele traz aqui em disposições gerais, logo no iniciozinho, ele fala administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então olha aqui, é bem amplo, tá? Toda a administração pública aqui, então a administração pública como um todo, ela precisa obedecer à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então o artigo 37 caput da Constituição Federal é que traz aqui essas exigências, esses princípios que acabam então norteando aqui toda a atuação da administração pública. Então a gente agora, né, estava complementando a informação da aula anterior, agora a gente já passa a falar direto aqui do princípio da moralidade. A gente já falou da legalidade, já falou da impessoalidade também, tá? Então só retomando rapidinho, legalidade ali é o que norteia então o Estado democrático de direito, tá? Então submete os particulares e o próprio Estado que precisa seguir as regras que ele mesmo cria. Com relação à impessoalidade, a gente já falou que tem a ver com a imparcialidade, tem a ver com a busca pelo interesse público e não pelos interesses dos particulares. E isso daqui também acaba sendo um escudo, de certa forma, para o agente público. É óbvio que quando o agente público atua ali em má-fé, atua em dolo e tudo mais, existirá aqui uma responsabilidade do agente com relação ao Estado. Então é diferente, né? A gente vai estudar ainda a responsabilidade civil, mas a responsabilidade civil, uma é com relação da pessoa lesada com o Estado, né? Então a pessoa lesada ela busca o Estado e não o agente público. No entanto, ali o Estado ele tem esse direito de depois buscar do agente público a reparação que ele acabou causando ao Estado em razão da conduta dele. Tá? Então são duas coisas distintas. O particular, né? Então ele busca o Estado e não o agente público. E o Estado depois, ele pode buscar ali, caso o agente público ele tenha atuado com um dolo, por exemplo, ele vai buscar aqui o agente público. Isso daqui a gente estuda em responsabilidade civil do Estado, tá? Mas só para você poder entender como que funciona a impessoalidade aqui. Então agora a respeito do princípio da moralidade. A gente já viu esse princípio da moralidade também lá em direito eleitoral, mas aqui ele possui, né, uma correlação, existe uma correlação, mas lá no direito eleitoral ele ainda é mais rígido do que aqui. Aqui ele se confunde muito, né? Ele tem uma correlação muito forte, né? Embora não se confunda, tá? Não é a mesma coisa que a legalidade. Quando a gente fala aqui, a gente está falando em moralidade jurídica, não é uma moralidade social. Moralidade social é aquela que está associada, né, a o que é bem e o que é mal, distinção entre o que é bem e o que é mal, distinção entre o que é certo e o que é errado. Quando a gente está falando a respeito de uma moralidade jurídica, nós estamos falando aqui a respeito de padrões éticos, de conduta jurídica. Então, nós estamos falando a respeito de conceituação do bom administrador público. Tá? Então, regras com relação a você ser ou não um bom administrador público. Então, a gente vê, por exemplo, lá, né, a lei de improbidade administrativa. E probidade tem a ver aqui com moralidade, tem a ver com honestidade, lealdade e boa-fé. Tá? Então, na lei de improbidade administrativa, nós vemos condutas ali que ferem não simplesmente a moralidade social, mas eles ferem a moralidade jurídica. E por conta disso é que eles acabam sendo punidos, aquelas condutas lá. Então, gente, moralidade tem tudo a ver então com uma conduta que seja honesta, que seja leal e que tenha boa fé. Uma atuação não corrupta. E eu falei para vocês, embora tenha essa correlação com a legalidade, porque, de fato, é necessário que siga ali a legalidade, que sigam as regras que estão estabelecidas. No entanto, a moralidade ela também acaba trazendo ideias que estão ainda, às vezes, além da
própria legalidade. Então, o próprio fato lá que eu falei da impessoalidade, que tem a ver do nepotismo, né, da vedação ao nepotismo, que eu falei que tem a ver com a impessoalidade, ele também tem a ver com a moralidade. Também tem a ver com a moralidade. Tá? Então, embora isso não esteja escrito, isso não estava escrito em nenhum lugar quando essa regra foi estabelecida, quando isso foi definido. Então, independentemente de haver ou não uma regra jurídica com relação àquilo, existia o princípio da moralidade que ele era aplicado diretamente para esse tipo de caso. Então, qual é a principal ação relacionada à moralidade administrativa? Aqui no artigo 5º, 73, nós vemos a ação popular. Depois, abra aí para você poder ver o que está falando lá no artigo 5º, 73. Eu vou abrir aqui para vocês para a gente poder ler junto. Tá, então ele está falando aqui, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então, a ação popular está diretamente relacionada aqui à moralidade administrativa. O artigo 37, parágrafo 4º, ele trata aqui a respeito, né? Deixa eu abrir aqui também para a gente poder ler rapidinho. Ele fala a respeito da improbidade administrativa. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente poder ler junto. Então, o 37, parágrafo 4º, fala assim: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a própria Constituição Federal ela já estabelece que os atos ímprobos, eles terão ali uma sanção, terão uma punição em razão de não estar seguindo a moralidade administrativa. Então, para vocês verem aqui como que é importante a moralidade administrativa, ela justifica, inclusive, a existência da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, que recentemente, inclusive, foi bastante modificada e a gente também vai estudar a respeito dessas modificações que foram realizadas na lei, para a gente poder entender o que foi ali modificado. Princípio da publicidade. Proibida a edição de atos secretos. Gente, vamos lembrar que a administração pública, né, os administradores públicos, né, gente, sempre que a gente estuda constitucional, sempre que a gente estuda direito administrativo, a gente tem que ter essa ideia muito em mente, que as pessoas estão ali representando vocês. Eles estão ali atuando por uma delegação do poder do povo. O poder do povo delega àquelas pessoas a responsabilidade por alguns atos. Então, gente, sempre que o administrador público ali tiver... E eu estou falando isso aqui de forma ampla. Eu estou falando, olha, administrador público como sendo lá a pessoa do poder judiciário, como sendo poder legislativo, poder executivo, tanto da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, isso não interessa. Pode ser de uma autarquia, tudo isso aqui, todos esses agentes públicos, eles atuam em uma delegação do poder do povo. Em razão disso, é necessário que sempre haja publicidade com relação a todos os atos. Eu não mostrei para vocês agora há pouco, né, na aula anterior, que a motivação é um dos princípios que estão implícitos ou um dos princípios que estão expressos em leis infraconstitucionais. A motivação está totalmente relacionada aqui à publicidade. A publicidade, ela é aqui, então, totalmente necessária, né? Os atos, em regra, eles são públicos. Em regra, fica vedada a edição de atos secretos. A atuação do administrador público, do agente público, ela precisa ser a mais transparente possível. Por isso que, inclusive, veio a lei de transparência para poder permitir aqui que, inclusive, por exemplo, o salário dos servidores públicos, tudo isso daqui está disposto na transparência, em sites. Isso daqui é obrigado a estar nos sites dos órgãos também. Todas essas informações. Quando, por exemplo, a gente tem processos, os processos também são públicos. E essa migração para processos digitais permite que haja ainda mais publicidade, porque as pessoas hoje em dia elas não precisam nem mais ir, por exemplo, no fórum para pedir acesso a um processo. Ela pode simplesmente chegar e olhar o processo lá no PJE ou então no SADP, olha os processos e ela tem ali total conferência dos processos. Ela pode também
confirmar com relação à atuação dos agentes administrativos, ela pode ligar em algum órgão, perguntar como é que está o andamento com relação a alguma coisa. Audiências públicas, hoje elas são aqui, né, quase que regra para muitos tipos de atos da administração pública também. Então, antes dela tomar algumas atitudes, ela precisa ouvir a população, saber o que as pessoas entendem a respeito daquilo. Então, está tudo relacionado aqui à publicidade. Tá? Então, primeiro aqui, divulgação oficial, então para todo mundo saber e também para todo mundo poder controlar o que está sendo feito e poder também participar. Então, além aqui, né, o controle social, ele está relacionado tanto aqui ao conhecimento, quanto também à participação. Vamos lembrar que a gente vive em uma democracia participativa. Gente, vocês podem, né, vocês devem ser escutados pelos órgãos. Os órgãos hoje, né, eles fazem, por exemplo, a gente está estudando aqui sobre plano estratégico, né, para o TRE São Paulo. Gente, essas situações aqui, elas estão totalmente relacionadas à publicidade, estão totalmente relacionadas aqui hoje, né, os órgãos, eles se voltam cada vez mais a ouvir a população, saber o que a população quer deles, já que eles estão atuando ali em prol do interesse público. Nada mais justo, então, que eles corram atrás de saber o que as pessoas precisam e o que elas querem. Gente, a publicidade, ela é um requisito de eficácia. Quando a gente fala a respeito de atos, aí atos jurídicos como um todo, a gente fala em três planos. Primeiro, plano de existência, plano de validade e o plano da eficácia. Com relação, então, à publicidade, ele é um requisito de eficácia. Isso significa dizer que, primeiro, entende-se já que ele existe, né, que aquele ato efetivamente ele existe, né, então o agente administrativo ele não publicou o ato, beleza, considera-se que aquele ato existe e ele pode ser válido, não tem problema nenhum, ele é válido, mas se ele não foi publicado, ele, né, não possui eficácia. Então, digamos aqui, um processo administrativo em que foram proferidos alguns atos ali, é necessário que se dê conhecimento daquela situação toda para a pessoa que é ali interessada naquele processo. Se não for dado conhecimento para aquela pessoa, significa que aquele ato ele não possui eficácia, ele não surte os efeitos. Então aqui a Lei de Acesso às Informações, que eu falei para vocês que é aqui um grande mecanismo também de transparência, Lei de Transparência, ele fala no artigo 10, parágrafo 3º, ele fala: são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Pessoal, a informação é de interesse público. A informação é de interesse público significa dizer, e não existe nenhum sigilo com relação a essa informação, não tem por que ficarem me perguntando, olha, mas por que você quer essa informação? Né? Por que motivo você quer? Ele está falando aqui, olha, é vedada, são vedadas exigências relativas aos motivos determinantes. Não cabe à administração pública aqui ficar realizando uma censura, realizando aqui um controle com relação ao que pode e o que não pode vir a público, a não ser que realmente aquela informação esteja classificada como sigilosa. Se ela não tem nenhum tipo de sigilo com relação a ela, aí, gente, a informação ela é de interesse público, ele não pode ficar me perguntando por que eu quero aquela informação, o motivo que determinou que eu quisesse a informação. Mas, lembrando sempre, né, publicidade ela não é um princípio absoluto. Então, tem que sempre aqui tomar cuidado com relação aos interesses particulares que são sigilosos, questões familiares, questões também de defesa da nossa soberania, defesa nacional, questões que exigem algum tipo de sigilo em razão de segurança pública, em razão de saúde pública, tudo isso aqui é possível e está previsto no artigo 5º 10 da Constituição Federal e artigo 23 aqui da Lei de Acesso às Informações. Tá? Então depois vocês dão uma lida também com relação a isso para saber que o princípio da publicidade ele não é um princípio absoluto. Hoje a gente entende que não existem princípios absolutos. Todos podem sim ser confrontados, todos podem sim ser sujeitos aqui a uma ponderação com relação a outros princípios também. Princípio da eficiência, tá? O último aqui que a gente tem para estudar hoje.
ele é um princípio expresso na nossa Constituição Federal desde a Emenda Constitucional de 1998, Emenda Constitucional número 19. Tá, então, o princípio da eficiência ele não estava na Constituição Federal originária, ele não estava lá constando em 1988. Ele foi adicionado por meio dessa Emenda Constitucional de 1998. Qual que é a ideia desse princípio da eficiência, né? As pessoas elas questionavam muito a forma como o Estado atua, né? Porque o Estado às vezes ele, né, utilizava mal os recursos, ele gastava demais e não produzia ali os efeitos que a sociedade esperava, não trazia os efeitos que todo mundo esperava realmente com seus gastos, né? Porque as pessoas elas financiam o Estado por meio de impostos, por meio de taxas, dos tributos de uma forma geral. E as pessoas elas não viam esse retorno. E esse princípio da eficiência ele foi colocado na Constituição Federal aqui para obrigar o administrador público a sempre ponderar a forma como ele atua, né? Então, tem dois aspectos, né? Primeiramente, o aspecto que é o modo de atuação do agente, a forma como o agente atua, e o modo de organizar a própria administração pública. Então, a administração pública ela vai precisar se organizar de forma que ela atue de maneira mais eficiente. Então, por exemplo, se alguma situação, né, alguma atividade que a administração pública está exercendo, ela não exerce bem, ela não possui eficiência naquilo, pode ser aqui que o princípio de eficiência determine que a administração pública, por exemplo, delegue aquele serviço para um particular fazer. Tá? Isso daqui tem a ver com o princípio de eficiência. Toda a questão quando a gente fala de descentralização e desconcentração, a gente está falando sobre o princípio da eficiência. Então, às vezes, né, quando é criada a administração indireta e alguns serviços são delegados lá para autarquias, delegados para fundações, né, também muitas questões são passadas para o terceiro setor. Tá? E essas questões aqui estão relacionadas ao princípio da eficiência. É atuar de forma que você produza com maior qualidade, produzir com mais qualidade e com menos gastos. Isso que é o princípio da eficiência. Então, tanto com relação ao próprio agente, o agente precisa ser eficiente, gastar o mínimo possível e entregar o máximo possível, como também a administração pública precisa se subdividir em órgãos, em entidades, de forma a garantir que seja mais eficiente o seu trabalho. Uma questãozinha aqui de técnico do TRE. Fala que considere a lição de Maria Silvia Zanella de Pietro. A administração não pode atuar com vistas a prejudicar, não pode beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Então aqui a gente vê claramente que ela está falando sobre o princípio da finalidade, né, do interesse público, que é a mesma coisa que o princípio da impessoalidade. Olha aqui, ela não pode prejudicar determinadas pessoas. Essa lição expressa o conteúdo do princípio da. Princípio da impessoalidade, expressamente previstos, correto, na Constituição Federal, que norteia a atuação da administração pública de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público, finalidade da função executiva, correta, aqui, alternativa A. A gente vê que não tem a ver com a legalidade, eficiência também não tem a ver, supremacia do interesse público até tem a ver, tudo sempre tem a ver com supremacia do interesse público, tá, pessoal? Porque ele é um princípio aqui acima dos outros, né? Todos os outros eles estão aqui como uma vertente dessa supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Vamos ver, ele fala que se coloca com primazia sobre os demais princípios, correto, e interesses, uma vez que é atinente à finalidade da função executiva. Embora ele realmente esteja aqui justificando de uma forma correta, ele não é a resposta mais específica, tá? A resposta mais específica seria realmente a própria impessoalidade. Ele fala que supremacia do interesse público ele é um princípio mais genérico. Sempre no concurso público, se tiver uma resposta que é mais específica e outra que é mais genérica, sempre vá na mais específica, que está mais correto mesmo. E publicidade também não tem nada a ver. De acordo com a Constituição Federal, aí agora uma questão aqui de analista da área administrativa, de acordo com a Constituição Federal, constituem-se princípios aplicáveis à administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Tais princípios aplicam-se às entidades, né? Então agora a Constituição Federal, é aquilo que eu li para vocês, né? Logo no início da aula eu li para vocês o artigo 37 caput. O artigo 37 caput fala: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, que pode ser também de qualquer dos âmbitos federativos, então União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Então ele se aplica para o direto e indireto e para todos os poderes e todas as entidades. Então, tais princípios aplicam-se às entidades de direito público, excluídas as empresas públicas. Isso não, gente, empresas públicas e sociedade de economia mista são entidades aqui da administração indireta. De direito público e privado, exceto o princípio da eficiência, que é dirigido às entidades de administração indireta. Não, está errado. O princípio da eficiência ele é aplicado para todos. Integrantes da administração pública direta e indireta. E as entidades privadas que recebam recursos ou subvenção pública. E aí? Pode ser que sim, com relação às entidades privadas que recebem recursos, é isso que está falando lá no artigo 37, a gente vai ter que tomar um cuidado aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem que tomar um cuidado porque ele está falando, olha, de acordo com a Constituição Federal. Isso daqui pode até ser uma questão questionável, né? Porque ele fala de acordo com a Constituição Federal e existe efetivamente lei que diz que essas entidades aqui, que são consideradas, né, entidades privadas que recebem essa subvenção pública, elas devem também seguir esses princípios, né? Esse é o problema dessa questão, tá? Essas entidades privadas aqui, em razão de lei, elas precisam sim seguir esses princípios. No entanto, ele está perguntando aqui de acordo com a Constituição Federal, então a gente vai ficar aqui com essa em suspenso, vamos ver se tem alguma mais correta que ela. E entidades integrantes da administração pública direta e indireta, independentemente da natureza pública ou privada da entidade. Correta essa daqui, tá, gente? A Constituição Federal, em nenhum momento ela diz que, olha, para a sociedade de economia mista, ela não deve aplicar a legalidade. Não fala nada disso. Fala que ela tem sim que se guiar pela legalidade, impessoalidade, moralidade, etc. Então percebem aqui que a gente sabe, a gente consegue responder em razão aqui da gente saber que não limita para as entidades públicas ou privadas. Tá? Públicas ou privadas, prestadores de serviço público, ainda que não integrantes da administração pública. Aqui cai, né, no mesmo problema também da C, né? Ele pode aqui incluir, por exemplo, questões das entidades do terceiro setor, né? Mas ele não deixa claro aqui na nossa alternativa, não fala especificamente, né, das pessoas do terceiro setor. Mesma coisa aqui, parecida com a C, a questão, e a gente tem que tomar cuidado aqui que ele está perguntando de acordo com a Constituição. Então, fique com o artigo 37 aí na sua cabeça e aplique esse artigo para essa questão. Beleza, pessoal? Então, a gente vai finalizando por aqui. Se tiver qualquer tipo de dúvida, não esqueça de mandar no comentário para a gente poder conversar a respeito, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.